Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje eu vou conversar com Daniel Moraes, fundador do Atados, para a gente falar um pouquinho sobre o cenário do voluntariado no Brasil. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar com a Inova Social, que é uma referência aqui no setor. Daniel, para a gente iniciar a conversa, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Como que foi sua trajetória até aqui? Essa trajetória antes de Atados? Legal. Eu sou uma pessoa que hoje me vejo muito como um empreendedor, uma pessoa que gosta de tirar as coisas do papel e fazer acontecer, assim. Desde criança, minha família é de pessoas empreendedoras. Meu pai trabalhava com internet, meu tio empreende, minha mãe hoje trabalha vendendo crochê de crocheteiras de Jericoacoara. Então, eu sempre tive isso de ver que existem possibilidades e que dá para fazer acontecer. Então, eu sou uma pessoa bem otimista e que tenta olhar com o copo mais cheio do que vazio. Sou de uma família de classe média, então tive também um certo privilégio. Eu vejo que para empreender também é preciso você ter Às vezes você passa por perrengues que quando você tem uma família mais ou menos privilegiada é mais fácil do que você se jogar no mundo sozinho, sem família, sem nenhuma rede de apoio. Então, eu estudei no colégio, depois eu fui fazer faculdade de administração na USP, comecei a trabalhar no mercado financeiro e comecei a me dar bem no mercado financeiro, a ganhar um dinheirinho. Só que eu via que eu não queria realmente fazer isso para o resto da vida. Trabalhar para alguém ou trabalhar para alguém também. E no fim das contas eu estava gerando receita, gerando recursos para quem já tinha grana, já era rico. Eu queria fazer mais do que isso. E aí eu comecei a procurar como que eu podia me envolver em causas sociais, como que eu podia me voluntariar na época. E na verdade era muito difícil. Eu não conseguia achar um trabalho voluntário, não conseguia me conectar com alguma causa que eu falava, isso aqui vai ser legal, eu vou fazer um trabalho impactante. Eu acabava conhecendo 2, 3 organizações que todo mundo já conhecia e que já tinham um nome, já tinham uma história e até já tinha gente suficiente sendo voluntário por lá. E aí, junto com alguns amigos, a gente pensou por que a gente não pode facilitar esse acesso para quem quer começar um trabalho voluntário a encontrar uma vaga de voluntariado com aquilo que bate no coração mesmo de cada um. Com aquela causa que tem a ver, usando as suas habilidades perto da sua casa, de uma maneira fácil, como é você achar um Airbnb, um hotel, você poder achar um trabalho voluntário que tenha sentido para você. E aí, com essa ideia, a gente começou, aquilo bateu no coração da gente também, a gente começou a visitar as ONGs para entender se fazia sentido para ONGs ter esse tipo de ajuda. E aí, isso foi em abril de 2012, e aí de abril até novembro de 2012, foi quando a gente lançou o Atados, a gente entrou no mundo do terceiro setor e foi engraçado que uma coisa marcante foi que os 4 fundadores do Atados, os 4 pediram demissão entre abril e novembro. E a gente ficou tão encantado com o terceiro setor e a gente via que realmente tinha um potencial de levar o Atados para o mundo, de trazer pessoas para ONGs que não tinham visibilidade, que as pessoas não conheciam efetivamente mais do que 4 ONGs. Eu diria que até hoje, se você pergunta na rua que ONG você conhece, a pessoa vai citar 5 ONGs que todo mundo sabe de cabeça, mas existem milhares de organizações. Na época a gente lançou o site já com 150 ONGs em São Paulo e a gente quis mostrar para o mundo esse potencial. E desde então eu continuo sedento por empreender, por fazer as coisas saírem do papel no Atados, na minha vida pessoal. Então eu acabei criando outras organizações também, mas foi muito legal ver o poder das pessoas para fazer as coisas acontecerem, né? E o voluntariado tem disso, de você poder experienciar uma realidade nova, colocar o seu prazer, a sua habilidade para o mundo e ao mesmo tempo ganhar, enquanto você está sendo voluntário, ganhar com essa realização de você colocar uma coisa no mundo para uma causa que você acredita ainda. Então eu acredito muito nisso e eu vivo isso durante todos os dias.
Daniel, é engraçado que a gente já viu alguns convidados passarem por aqui, que vieram também do setor financeiro, e eles sofrem um pouco dessa mudança de paradigma de vida, vamos assim dizer, de mudança de chave, né? Muito quando viram pais e mães, né? E você sentiu essa mudança até mesmo antes, né? Você não se encaixava muito. Por isso que surge o Atados, né? Sim, hoje eu até sou pai, tenho uma filhinha de 4 meses e uma de 4 anos. É, E foi muito emblemático, foi muito bom poder ter essa experiência no Atados. A gente começou o Atados, eu tinha 22 anos, foi muito cedo mesmo. Isso me deu uma oportunidade de, ainda com energia, né? Acho que quando você vai passando a idade, você vai ampliando a sua capacidade de ver o mundo, as suas experiências vão somando, mas às vezes a sua energia com filho, com família, com um monte de coisa, ela diminui. E para mim foi muito bom poder começar o Atados com muita energia, porque era muita demanda, era reunião durante o dia com as ONGs, com parceiros, com pessoas. Aí à noite a gente fazia o segundo turno com voluntários, então era o dia inteiro numa rede de pessoas que a gente foi criando de forma colaborativa, né? Você trouxe isso do mercado financeiro, que eu tinha um histórico de zero colaboração. Então era uma empresa concorrendo com a outra, busca por dinheiro a todo momento, e eu fui no extremo, né? O voluntariado, que é sem grana, você consegue fazer tudo. Se você joga uma ideia boa na mão de voluntários, se essa ideia a galera compra mesmo, você pode garantir que vai acontecer. Você não precisa nem colocar dinheiro. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Só que aquilo precisa estar pulsante, né? E no mercado financeiro é difícil você convencer as pessoas sem você dar um dinheiro para a pessoa. Já no Atados, a coisa acontece de uma maneira totalmente diferente, e não só no Atados, no terceiro setor como um todo. A gente viu que eu visitava uma ONG, essa ONG me contava sobre outra organização e já me passava o contato, e a gente foi criando uma rede de amigos mesmo, de pessoas que estão lutando por um mundo melhor, é, com uma capacidade crítica fantástica também. Daniel, a gente está falando aqui Atados, Atados, Atados. O ouvinte sabe que a gente vai falar sobre voluntariado, mas então eu quero fazer a pergunta de introdução, basicamente, que é o Atados, né? O que te levou a criar esse projeto? Qual que é o atual cenário do Atados? Você falou que começou com 22 anos. O ouvinte não está te vendo, mas assim, eu sei que você já não tem mais 22 anos. Então, qual que é o atual, qual que é o atual cenário, né, do Atados também? O Atados começou há 11 anos, quase 10 anos e pouco, com a ideia de facilitar pessoas que querem começar um trabalho voluntário a encontrar um trabalho voluntário de acordo com a sua causa, sua habilidade, sua disponibilidade, a sua localização. E a gente começou como um site na internet. Então, o atados.com.br você consegue abrir, consegue selecionar vagas de mais de 4.000 ONGs hoje, que estão na nossa rede, e mais de 200 mil pessoas já acharam um trabalho voluntário por meio da nossa plataforma, se conectando com alguma vaga de voluntariado para atuar com idosos, com crianças, com refugiados. Então, é um portal de voluntariado que a gente quis abrir a cabeça das pessoas, mas mostrar isso de um jeito também com uma comunicação inovadora, jovem, leve, divertida, e ao mesmo tempo mostrar o compromisso efetivo que é preciso para cada uma das ações de voluntariado. Hoje, com 10 anos, a gente tem 60 funcionários no Atados e muitos voluntários em várias áreas internas do Atados, para além dos 200 mil voluntários que a gente já conectou com ONGs do Brasil todo. Estamos presentes no Brasil todo, e a gente conseguiu ter um modelo de sustentabilidade financeira super interessante, porque o valor de ter uma rede de 4.000 ONGs, 200 mil voluntários e mais de 10 mil vagas que já passaram pela plataforma do Atados, a gente conseguiu aprender muito sobre como coordenar voluntários, sobre como engajar pessoas, quais são as necessidades do terceiro setor, quais são necessidades específicas de cada causa, como criar um projeto social. E a gente consegue oferecer isso para as empresas que estão cada vez mais interessadas tanto em criar projetos com impacto, mas também em engajar seus funcionários em ações de voluntariado, porque eles veem que, uma vez você criando um programa de voluntariado para o seu funcionário ser voluntário, você pode trazer para ele uma expertise de
criatividade, de gestão de projetos, team building. Você consegue mostrar um pouco do seu propósito como empresa por meio do voluntariado e tem todo sentido de responsabilidade social, fora o impacto. Então, quando você trabalha, na TAS a gente trabalha com grandes empresas e é um voluntariado que a gente traz a expertise, o recurso para fazer acontecer e toda a rede da empresa. Então, às vezes, ferramentas, a gente vai fazer um mutirão agora com uma empresa de construção civil, por exemplo. Então, vem toda a parte de construção civil junto com uma ação de voluntariado, a parte de tecnologia com algumas outras empresas que a gente trabalha. Então, é o impacto 2.0 também quando a gente atua com empresas. Hoje a gente tem algumas áreas estratégicas no Atados também e a gente está criando uma área de novos negócios. Então, a gente começou a perceber que unindo também as empresas que a gente tem parceria com as ONGs e os voluntários, a gente viu que a gente poderia atender outras necessidades para além do voluntariado. Então, a gente quer, por exemplo, atuar com mais diversidade, a gente quer oferecer recursos para ONGs que não apenas a plataforma de voluntariado, mas também comunicação, como que a gente pode divulgar melhor as ações sociais de organizações, e aí a gente decidiu criar uma área de novos negócios que a gente está chamando de Atados Ventures, que é basicamente uma área para a gente criar novas iniciativas que sejam, no mesmo modelo do Atados, que sejam autossustentáveis e que gerem recursos para a gente continuar também fazendo o nosso trabalho, mas que tenham o impacto em primeiro lugar também. Então, a gente criou, por exemplo, Poliniza, que é uma agência de comunicação para projetos de impacto. A Caruru, que é uma consultoria em diversidade para empresas, e a gente está estudando criar outros negócios que logo mais a gente deve divulgar por aí também. Daniel, hoje existem alguns tipos de voluntariados no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para o ouvinte quais são as diferenças deles, o que existe de tão diferente em relação a isso. A gente tem vários tipos de voluntariado e eu acho legal trazer exemplos práticos também, né? Quando a gente fala de voluntariado, muitas vezes as pessoas falam, voluntariado é fazer o bem sem olhar a quem. E é muito mais do que isso. Para quem é engajado em uma causa social, é você se transformar como pessoa. Então, você pode, por exemplo, atuar num dia pontual. Então, você participa de uma festa de Natal com crianças, aquela coisa mais tradicional às vezes, mas você pode... A gente já fez várias ações de Natal bem diferentonas, assim. Então, a gente organizou um casamento de idosos em um asilo, porque a gente descobriu que um casal de idosos ia se casar. Eles tinham se conhecido em uma casa de idosos e a gente fez uma mega festa de casamento só feita com voluntários. Legal. A gente criou a Copa do Mundo dos Refugiados, por exemplo, que foi um evento durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, que caía no Dia Mundial dos Refugiados. A gente quis trazer visibilidade para a causa dos refugiados, então a gente juntou voluntários para organizar o espaço, conseguir formar os times de países da Colômbia, da Costa do Marfim, da Nigéria, da Síria, para jogar entre si num evento de futebol que foi totalmente feito por voluntários. Então, isso são exemplos de ações de um dia pontuais. Tem o voluntariado recorrente, que é quando você tem uma recorrência num projeto, e normalmente a gente recomenda ter uma metodologia para atuar nesse voluntário de forma recorrente. Então, uma mentoria, uma roda de leitura, algo de educação, por exemplo, ou você ir toda semana em uma organização fazer algo específico, ou você atuar como designer numa organização usando a sua habilidade, ou você atuar como jornalista. Então, normalmente, o voluntariado recorrente é interessante você ter uma clareza do que você vai fazer efetivamente, usando uma habilidade específica que pode ser formada pela organização também. E a gente tem a ambição de alcançar uma sociedade em que a gente chama mais voluntários empreendedores, que é um nível de voluntário em que a gente consegue dar mais escala para o voluntariado, que é quando a gente consegue formar voluntários para que eles liderem outros voluntários. Então, imagina que uma organização pode ter um gestor de voluntários que é voluntário, que já passou pelo voluntariado na área de designer, por exemplo, que a gente estava falando. Então, ele pode ser um especialista em designer,
e formar um grupo de voluntários que vai atuar fazendo as artes, fazendo as peças e tudo mais. Ou ele pode atuar na formação de crianças e ter um grupo que ele atua com esses voluntários e engaja esses voluntários e por aí vai. Então, a gente acredita nessa construção que começa numa ação pequena, vai evoluindo para um voluntariado recorrente, até a gente chegar no nível da gente ter mais pessoas sendo voluntários e que a gente consiga ter mais escala. O voluntariado hoje no Brasil, a taxa de voluntariado é de 4%, segundo o IBGE, é o dado que a gente mais confia, mas ele tem um grande potencial de crescer muito mais. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é próximo de 20%, e a gente tem muita atuação do brasileiro com o que alguns chamam de voluntariado informal, que é um voluntariado desvinculado de uma organização, mas que a pessoa ajuda a sua comunidade, ajuda o seu bairro, faz uma atuação, mas não formal, e sim informal. Daniel, você falou lá atrás que o campo do voluntariado, né, diferente do financeiro, do setor que você veio, você não tem dinheiro nenhum, mas você faz muita coisa, né? Mas a gente sabe também que tem vários desafios. Então eu queria escutar de você quais são hoje os maiores desafios do voluntariado no Brasil. A gente está falando aí numa taxa de 4%, você comparou com os Estados Unidos, que é de 20%, né? Eu acredito que um dos desafios que você vai falar talvez seja desse aumento dessa base de voluntários. Mas eu queria escutar de você um panorama geral. Sim. E como fazer esse aumento, né? Porque acho que um dos desafios que eu quero trazer aqui é o desafio da capacitação ou da capacidade do voluntariado. Então, hoje o voluntariado ele depende das organizações sociais que têm uma série de desafios de captação de recursos, de desafios estruturais mesmo, e muitas das organizações que são parceiras do Atados não têm a capacidade de conseguir coordenar um programa de voluntariado porque estão apagando incêndio do dia a dia, por exemplo. E o voluntariado é uma ação de médio a longo prazo, o impacto dele, porque você precisa abrir uma vaga, a gente tem todo um processo de como coordenar voluntários, mas ele vai dar um impacto ali de 3 meses, mais ou menos. Então, você precisa ter um planejamento para poder fazer isso acontecer. Acho que o primeiro desafio é esse, de como capacitar as organizações para que elas consigam permitir essa escala maior de voluntariado no Brasil. Porque uma coisa que a gente já viu no site do Atados é que 9 a cada 10 vagas que entram no site, a gente consegue voluntários para atuar nessa causa. Então, faltam oportunidades de voluntariado. Quando você levanta a mão para pedir ajuda, a ajuda vem. Mas, às vezes, ela vem e ela não se mantém recorrente, porque faltou, às vezes, uma organização de como manter esse voluntário recorrente ou como ter uma cultura de voluntariado no Brasil de mais engajamento social mesmo. Então, tem o voluntariado, como ele depende da organização e do voluntário, ele tem esses dois lados, de como a gente aumenta a cultura e a comunicação. Então, nos Estados Unidos, que eu dei o exemplo, o governo é muito próximo de ações de voluntariado e do setor social. Então, existe um estímulo governamental muito mais forte para estimular o voluntariado nas empresas também. Então, tem empresa que anuncia na TV sobre o seu programa de voluntariado, e eu nunca vi nem perto disso acontecer no Brasil. Já do lado das organizações também, se a gente tiver uma capacidade melhor para formar essas pessoas, receber, ajudar nesse comprometimento, a gente também vai conseguir reter mais e manter essa taxa mais alta também. Então, eu diria que são esses os desafios atualmente. E dentro do voluntariado corporativo, você falou que o pessoal está ali sempre apagando incêndio, né? Existe algum desafio específico? Eu diria que tem muito a ver com a cultura também, no voluntariado corporativo, né? Porque no voluntariado corporativo, a gente normalmente já vem com essa estrutura, né? A estrutura do lado das organizações, a gente consegue suprir por meio de uma ajuda das empresas, das consultorias, do Atados, por exemplo. Então, em alguns momentos, falta esse conhecimento de que o voluntariado pode ser estratégico. Isso vai muito da pouca experiência que a população do Brasil ainda tem sobre o voluntariado, né? Então, você fala, o que é voluntariado para você? Vamos ajudar as pessoas. O que a empresa pensa? Vou ajudar as pessoas e eu tenho o dever de fazer isso. Só que mesmo para as empresas, é muito mais estratégico do que só ajudar as pessoas. É você entender qual que é a causa dessa empresa, uma causa de saúde, por exemplo,
poderia atuar numa ONG de saúde e fazer os funcionários, sendo voluntários, perceberem que o público de atuação deles precisa de determinada necessidade, isso vai gerar um impacto no trabalho deles, que é uma construção de médio também a longo prazo, mas que tem um grande impacto em retenção de talentos, em formação de equipes, em desenvolvimento de pessoas, no próprio marketing, na responsabilidade social. É muito estratégico, isso tem várias pesquisas que mostram do porquê se investir no voluntariado e qual que é o retorno disso, mas muitas vezes falta essa percepção do porquê que ele é estratégico. E aí, essa falta de percepção faz criarem algumas barreiras, seja de investimento, de apoio da liderança, em alguns casos. Então, existem algumas barreiras culturais que estão sendo quebradas também, porque o voluntariado, quando a gente começou no Atados, o voluntariado corporativo, ele era restrito a 20 empresas, e hoje é um conceito. Diria que tem mais de 1.000 empresas, pelo menos, que executam ações de voluntariado corporativo no Brasil. Então, tem uma gama que cresceu muito, mas que ainda também tem muito a crescer. Então, as médias empresas ainda não enxergaram como estratégico, ainda não se prepararam para conseguir atuar com isso. Eu diria que o voluntariado ele vai ser legal mesmo quando ele estiver em todo lugar, sabe? Quando ele for uma prática comum em que o bar da esquina consegue ter uma ação ali no bairro da esquina também, ali naquela rua, por exemplo, de preservação, porque isso vai gerar mais clientes para eles também, vai preservar o bairro, vai ter toda uma relação. E tem muito a ver com responsabilidade social, que está crescendo aos poucos, mas que ainda também está presente muito nas grandes empresas. Daniel, você estava falando um ponto importante sobre as empresas, né? Sobre essa questão da cultura. A gente tem visto também muito a discussão do ESG, né, em inglês, aumentando dentro das empresas, até por uma, vamos dizer assim, uma obrigação, né? Hoje é uma exigência dos investidores, das grandes empresas, as empresas terem essas políticas, né, sociais, governamentais. Como que você vê o futuro do voluntariado no Brasil? Você acredita que esse crescimento de discussão sobre o tema dentro das empresas, por exemplo, pode ser uma oportunidade do voluntariado corporativo crescer? Como que você vê o futuro num panorama também, de novo, geral, né? Não só do corporativo? Muito boa pergunta. Eu diria que o voluntariado, assim como a responsabilidade social, o voluntariado está indo aos poucos para o que a gente está chamando no Atados de engajamento social. Então, quando você atua como voluntário numa ONG, você está querendo se engajar numa causa que essa organização está atuando de uma forma estruturada e tal, e você está conseguindo ter esse impacto nessa organização com esse público específico. Só que você pode ter esse engajamento social para além do voluntariado apenas. Você pode ter na causa ambiental, por exemplo, você pode ser voluntário do Greenpeace, você pode ser voluntário fazendo uma horta comunitária, por exemplo, mas você pode também ter uma composteira em casa, por exemplo, como eu tenho. Você pode reciclar o seu lixo, você pode cuidar para que o seu bairro seja mais verde, construir árvores próximos da sua casa, próximo na periferia, onde quer que seja. Você pode criar um espírito comunitário para fazer com que a comunidade como um todo comece a reciclar e a gente comece a cuidar do lixo na cooperativa que já é próximo da sua casa, e com isso você vai ter um impacto ambiental talvez até maior do que você só indo numa ONG fazendo um trabalho voluntário específico nessa ONG, porque você vai ter um impacto multilateral, assim. E a gente vê que o engajamento social, ele é dividido em voluntariado, você pode ter uma atitude de liderança na sua volta, você pode ter esse engajamento social na forma de doação, você pode ter esse engajamento usando a sua voz, suas redes sociais, como um ativismo mesmo, como uma atuação cidadã. Então, são vários eixos de engajamento social. No Atados, especificamente, a gente está um pouco olhando muito para isso, então, olhando quais são esses eixos de engajamento social, como que a gente pode facilitar esse engajamento social para o mundo, porque a gente vê que isso tem impacto. E eu vou dar um exemplo pessoal, por exemplo. Então, eu, no começo do Atados, eu era muito engajado na causa dos refugiados. Então, eu fui voluntário em uma ONG, eu comecei a ser um programa que chama Amigo do Refugiado. Você ajudava um refugiado a se instalar no Brasil, e era totalmente, assim,
sem metodologia. Eles só conectavam a gente e aí cada um se virava para ajudar essa pessoa. Então, o meu caso era o Dad, que é um pintor do Haiti, e aí ele fazia quadros, a gente começou a divulgar os quadros no Facebook, comecei a tentar vender para outros amigos, aí tentei encaminhar ele para o mercado de trabalho, comecei a tentar facilitar a vida dele aqui no Brasil. Só que eu percebi que isso era o mesmo problema principalmente de como inserir no mercado de trabalho, fazer essa pessoa ter renda para começar uma vida no Brasil, era um problema de todos os refugiados, quase. Eles vinham com uma mega bagagem, então o Dad, por exemplo, ele falava 5 idiomas. Ele falava crioulo do Haiti, espanhol, que eles são vizinhos da República Dominicana, ele falava francês, que é outra língua do Haiti, inglês, que ele aprendeu na escola, e português, que ele veio para o Brasil aprender a falar português. Nunca conheci alguém que falava mais de 4 idiomas, e logo conheci ele que falava 5, né? E não conseguia trabalho de jeito nenhum, assim, a gente tentava, era difícil, galera com preconceito, o Brasil não estava tão bem na época, então era difícil, e aí a gente começou, como que a gente pode dar mais visibilidade para essa causa e fazer as pessoas realmente serem empregadas, no fim das contas. E aí, na época, a gente fez a Copa do Mundo dos Refugiados, que eu estava contando, mas a partir dali a gente teve a ideia de criar um curso de idiomas em que os refugiados seriam os professores. Então, a gente juntou uma galera que atuava com refugiados, jogamos essa ideia para o mundo e empreendemos, né, essa ideia que hoje é o Abraço Cultural, que é um curso de idiomas em que os refugiados são os professores, que foi um projeto totalmente feito por voluntários. Então, voluntários empreendedores, a gente segmentou o grupo na parte de comunicação, na parte de pedagogia para ensinar os refugiados a serem professores nos idiomas e na parte administrativa. Então a gente fez 3 frentes e começou a se organizar. E ali, dali 4 meses, a gente lançou o curso com a ideia de ser um curso de férias em 4 idiomas para 10 alunos cada idioma, então seriam 40 alunos. E quando a gente lançou, a gente teve 800 inscritos, então foi muita gente que se inscreveu. Na época a gente conseguiu dar conta de 120 alunos e abrir 12 turmas de 10 alunos. E aí foi super lindo. Várias dificuldades, né? Eu contei só a parte bonita, mas foi um perrengue fazer 12 turmas de férias, a gente precisou de 12 classes, salas de aulas, e a gente dividia em 3 lugares que cederam espaço. Então, eu diria que o voluntariado é isso, é você se mexer para aquilo que você acredita. Então, na época, a gente conseguiu empregar 12 professores, que depois viraram professores para sempre no Abraço Cultural. E hoje o Abraço Cultural já gerou 4 milhões em renda para refugiados. Então, eu vejo que no futuro o que eu ambiciono com o voluntariado são esses projetos e essas atitudes das pessoas a realmente irem a fundo na causa social. Seja uma empresa que está querendo atuar numa frente de acabar com a pobreza ou trabalhar o desenvolvimento do jovem no mercado de trabalho, cara, que essa empresa vá até o fim, sabe? Vamos fazer uma mentoria, mas depois vamos fazer os caras se empregarem e depois vamos acompanhar o emprego deles para eles gerarem renda para a família e depois vamos cuidar da família e vamos fazer até o fim para dar certo mesmo e ser efetivo, né? Então, acho que com o contato, você não tem como você se desvincular de uma coisa que você está tendo contato ali próximo. Nesse caso, por exemplo, com refugiados, eu fiquei envolvido ali na causa e quis fazer algo a mais, sabe? Então, eu vejo que esse é o caminho que vai acontecer e já está acontecendo, né? Mas ele é aos poucos as pessoas vão se envolvendo, aos poucos a empresa vai se envolvendo e é um caminho sem volta que já eu vejo que a gente vai estar numa sociedade muito mais engajada, participativa e transformadora também. Daniel, é interessante você ter falado do Abraço Cultural. Em 2019, a gente gravou com o Sofia. Acho que foi um dos podcasts mais emocionantes que a gente já teve aqui, um dos destaques, episódio número 47. Depois, para quem está ouvindo a nossa conversa aqui, todos esses links vão estar na descrição do episódio. Mas por que eu queria falar do Sofia? É um projeto que infelizmente já não existe mais, mas o Thiago,
que era o fundador do projeto, ele contava como que o Sophie impactava nas pessoas que estavam dentro do projeto. E o que era esse projeto? Ele pegava pessoas em situação de rua nos Estados Unidos e transformava elas em professores de idiomas. E naquele episódio a gente contou algumas histórias, por isso que eu falo que é muito emocionante esse episódio, mas ele contou uma história específica de transformação na vida de uma das professoras, que é exatamente isso que você está falando do abraço cultural, né? Felizmente o Sofia não seguiu em frente, não sei os motivos, mas a gente vê que é um modelo super sustentável, né? Só de você falar o quanto que ele já retornou em valor, né, para os refugiados, e é aquilo, né? É o que você falou, refugiado é uma pessoa que muitas vezes tem uma formação muito grande, né? Quem que a gente conheceu na vida, não é só você, né? Quem que a gente conheceu na vida que falava 5 idiomas, né? Então, eu acho muito legal você trazer essa história do abraço cultural, porque a gente vê como que a gente tem alguns projetos, principalmente envolvendo o voluntariado, envolvendo o setor do impacto, que a gente pode transformar vidas, né? Sim. E às vezes fazendo com uma qualidade ali também, às vezes o abraço cultural é esse exemplo, né? A gente transforma vidas, não é milhares, mas são efetivas, sabe? Então hoje a gente tem 50 professores. Cara, eles estão tendo renda por causa do abraço cultural e ainda eu faço aula de espanhol no abraço. Cara, a melhor aula de idioma, eu odiava a aula de inglês que eu fazia na escola. Então é você transformar a vida de um refugiado, você oferecer um curso de idiomas para quem quer aprender um novo idioma a um preço ok, de uma forma leve e legal, e que ele vai aprender sobre uma causa social, sobre Cuba, sobre o Afeganistão, sobre a Síria, e esse aluno vai levar esse aprendizado para a vida também. Daniel, a gente vai seguindo pro finzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria que, para aqueles que estão ouvindo a nossa conversa e sentem-se inspirados em fazer uma parte desse movimento voluntariado, eu queria que você desse alguma dica, algum passo por onde ela poderia começar nesse setor. Enfim, esse espaço é aberto para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui e eu passo a bola para você. Eu vejo que o voluntariado ele realmente é uma ótima forma de começar. Então, muitas vezes eu recebo mensagens do tipo, trabalho numa empresa, queria trocar de vida, queria fazer alguma coisa com impacto. Eu conto que eu trabalho no Atados, ela fala, queria tanto fazer alguma coisa mais legal. Eu não sei o que você está esperando para começar, porque é simples. É igual você escolher ir numa festa, você vai escolher fazer uma atuação com impacto. Você vai ter outra perspectiva, mas você pode ter uma atuação com voluntariado que ela é leve, simples, fácil de fazer, que vai ter um mega impacto para a pessoa que você está atuando, mas também para você. Vai conhecer uma nova realidade, vai conhecer outras pessoas, às vezes vai criar novas relações. Então eu convido você para começar um trabalho voluntário, e eu diria que o Atados é um ótimo caminho. Você pode entrar no atados.com.br e lá descobrir uma vaga de acordo com a sua causa, a sua habilidade. Mas meu convite também é para você se jogar no mundo, para aquilo que te dá paixão, prazer mesmo. Então, seja empreender, seja viajar, fazer alguma coisa com seus amigos, com a sua família. Você está pensando, está ouvindo isso aqui, está querendo fazer alguma coisa nova, pega o seu celular e manda uma mensagem para sua mãe, se joga no mundo sem medo de ser feliz, porque vai fazer bem para você no fim das contas. Foi um pouco do que eu fiz quando eu comecei o Atados, eu estava me jogando no mundo, um pouco de privilégio também, mas cada um tem os seus privilégios. Algum privilégio você está tendo de poder estar ouvindo esse podcast. Muita gente não tem esse privilégio, então aproveite isso e se jogue no mundo e faça você e outras pessoas felizes. Perfeito. Daniel, queria agradecer mais uma vez pela sua participação. Foi uma conversa muito legal. E hoje eu queria terminar do modo diferente. Antes de falar o tchau, eu queria dizer para quem está nos ouvindo, se jogue no voluntariado. Acho que é só questão de você encontrar a sua causa, que o Daniel falou, onde você se adequa melhor, né? E o ouvinte, a gente se vê então no próximo episódio. Até lá, tchau!